Irmãos, hoje nós vamos falar rapidamente, né? Sempre você tem mais detalhes nas aulas, tá bom? Da última vez eu falei de Jacó e acabei até exagerando em 2 aulas, não quero fazer isso não, acabei atrapalhando aí, porque tem coisas que você vai aprender na classe. Então venha para a escola dominical, porque na classe não é só esse estudo, né? Na classe não é uma pregação, estudo, você pode interagir com o professor, perguntar, tirar dúvidas e crescer na fé. Mas hoje eu vou abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, embora não é esse o texto, esse é o assunto, tá? Hebreus capítulo 11, verso 22, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Até aqui, nós vamos orar mais uma vez. Eu pedi para o irmão Tiago Cadete, que por favor, ele está aí com o microfone perto, que possa orar, por favor. Nosso amado Deus e Pai, somos gratos a Deus por esse dia, somos gratos a Deus por Cristo Jesus em nossas vidas, ó Pai, pelo seu sacrifício. Queremos agora, ó Pai, te louvar através do estudo da Tua Palavra, ó Deus. Que o Senhor possa usar o pastor Viana, ó Pai, poderosamente, através do seu Santo Espírito, ó Pai, tanto para falar conosco, ó Pai, mas também nós, ó Pai, através do seu Santo Espírito, possamos ouvir a Tua voz, ó Pai, e fazer a Tua vontade. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, a vida de José é uma das narrativas mais longas e mais bem elaboradas da Bíblia. Interessante como ali é dado um destaque muito grande para a vida deste homem. E você pode até ver um resumo dele em Atos capítulo 7, quando Estevão faz o seu discurso, ele menciona José. Então, José, ele está ali no centro da história dos judeus, está no centro. Foi algo bem importante. Dali, nós vamos ver daqui a algumas semanas que dali vem o Egito, dali vem Moisés, então é central aí. É bom você entender como Deus, ou nós entendermos, melhor falando, nós entendermos como isso pode refletir na nossa vida. Vamos lá. José é o 11º filho de Jacó. Lembra, nós estudamos Jacó, que teve o nome mudado para Israel. José é o seu 11º filho. Só relembrando, Jacó, lembra semana passada, queria casar com Raquel. Chegou na hora, o sogro dele falou, não, aqui não funciona assim não, você tem que casar com as duas, com a mais velha e com a mais nova. Ele casa com a mais nova, com a Raquel, ele casa com a mais velha, que chamava-se Lia, e aí Raquel, que era quem ele amava, então veio no combo, como eu já brinquei, né? E aí a Raquel era estéril. E voltando, estamos numa época onde os filhos são importantes, a descendência é importante, tá bom? Esse nosso amor romântico vem nascer aqui, já na era moderna, tá bom? Não, essa história de amor lá atrás não pega muito não, tinha o objetivo de ter filhos. E aí, como Raquel não tinha filhas, Lia, que era a que ele não amava muito, né, casou por obrigação, mas ela foi ter um filho, teve 4 filhos. E daí Raquel também não tinha filho, pegou uma escrava e falou, bom, vai ter filho com ela. Aí a primeira, que era Lia, parou de ter filho, e ele foi tendo filho. Teve 10 filhos. Só que depois de 10 filhos, aí vem Raquel e fica grávida. Desta gravidez nasce José. Logo depois nasce Benjamim, que é o irmão mais novo dele, e principalmente com Raquel, com a mesma mãe. Só que Raquel morre quando nasce Benjamim. Essa é a história. Então, podem notar que Jacó, ou Israel, ele tem uma predileção por esses filhos, José e Benjamim. Porque são os filhos de Raquel, era todo o objetivo dele no começo. Os outros vieram porque foram vindo, mas a ideia era Raquel. E aí o que acontece? Ele começa a dar privilégios para José. Vamos lá para Gênesis 37 e começar? Eu vou correr um pouco, irmãos, porque a gente
já sabe da história, mas eu só quero levar alguns aspectos para você, tá bom? Então, em Gênesis capítulo 37, no versículo 3 diz: Israel, que é Jacó, amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Então, dá para notar, né? Era aquele filho que tem o tênis da marca mais bonita, os outros não têm, que tem a roupa de grife que não tem. Se tivesse hoje celular, ele teria aquele celular que todo mundo quer e os outros não. Então, você imagina, se você tem irmão, né, os filhos únicos não sabem o que é isso. Mas nós que vivemos entre 4, alguns mais irmãos, sabe como é que é? Um irmão ganha um tênis novo, você, por que para mim? E daí o pai não tem como dar para os 10 filhos, 11 filhos, 4 filhos. E aí, coitado, o pai fica sofrendo lá. Alguns pais, como Jacó, falam, não, eu dei e acabou, eu que mando e eu dei um presente para ele. Só que daí gera o quê? Inveja dos irmãos. No verso 4 do mesmo capítulo, vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava José, mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, era só briga. José aparecia, já tinha briga entre eles. E o que acontece? Irmão, José, eu não sei, nós discutimos em classe isso, se por ingenuidade, se até por soberba, a gente não sabe, irmão. Eu penso que é por ingenuidade, tá? Porque ele era novo, ele tinha menos de 17 anos. E ele fala, pessoal, sonhei. Fala, você sonhou? O que você sonhou? Ele fala, eu sonhei o seguinte, tinha uns feixes assim de trigo, eu acho que era, sei lá, os feixes, vou falar até os feixes. Tinha lá 11 feixes, e o meu feixe, sabe, o meu monte de comida, estava em pé, e os outros 11 se curvavam. Eles, peraí, somos em 11, se tem um que é o seu, que está em pé, e os outros somos nós. Ele fala, não, rapaz, que sonho que é esse? Aí no outro dia, eu tive um outro sonho. Aí vai os irmãos, vamos escutar o sonho desse daí. Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aí acabou o negócio. Aí pensa, irmão, se tinha ódio, se não podia falar pacificamente, aí era naquela coisa, sabe, você que foi irmão que tinha raiva do outro, vou contar aqui as peraltices de irmão que não gosta do outro, punha pimenta no outro que não gostava, a gente, sabe, amarrava o cadarço, escondia o cadarço na hora de ir para uma coisa de irmão, não faça isso, tá? Mas acaba acontecendo. Então devia ser mais ou menos assim. E o que acontece? Quando ele conta esses sonhos, o seu pai escuta. E olha o que diz em capítulo 37, verso 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. A gente já ouviu essa frase, né, com Maria, lembra? Então, ele sabia de alguma coisa, Jacó. Ele tinha isso, ele estava guardando essa informação, porque esses sonhos eram algo diferente. O que acontece? Bom, os irmãos com inveja, José fala, vai ver o que seus irmãos estão fazendo, porque o José, além de tudo, trazia as notícias, né? Trazia as notícias, lá o X9, lá trazia notícia para o pessoal. Chegava lá e falava assim, olha, os seus irmãos estão fazendo besteira lá. Eles aprontam. Aí José, vai lá ver seus irmãos. Quando ele vai ver de novo, os irmãos falam, não, esse rapaz, esse sonhador está chegando aqui, não, vamos dar um jeito nele. Vamos matar esse pessoal, vamos matar esse menino. A gente mata ele e acaba com esse cara, porque era um ódio de morte. Rubem, que é o primogênito, fala assim, não, peraí, vamos matar ele não, matar não dá certo, esse negócio de matar, vamos fazer diferente. Vamos vender e a gente ainda ganha um dinheirinho. E aí eles fazem um negócio, abrem um comércio de venda de escravo, e vende José, quer ver, vamos lá, capítulo 37, verso 28, passando, pois, vou voltar aqui, foi Judá, eu falei, não, é Rubem que não quis tirar a vida mesmo, tá certo,
Mas Judá, eu vou lá no 27, tá? No 26, perdão. 37 e 26, só para chegar lá onde eu quero. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E os irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Eles esconderam José numa cova. Quando passaram essa caravana de ismaelita ou midianita, eles pegam e falam: vamos vender como escravo. Vende como escravo. E ele vai embora. O que eles fazem? Eles pegam lá um bicho, lá uma cabra, mata, pega a túnica dele, aquela túnica bonitona, colorida, mancha de sangue e fala para o pai: ó pai, um bicho comeu o menino aqui, só sobrou isso aqui. É bicho, né? Pensa no lugar que tem leão, né? Igual onça, né? Onça, quando desaparece, porque a onça come até os ossos, o bicho não deixa nada lá. Então, acabou. O que acontece? Esse rapaz, então, que estava com o seu pai lá, com a família, ele tinha 17 anos, era menor de idade, e já foi ser escravo. Chegando no Egito, vai para aquele mercado, eu não sei como é que era na época, mas vamos imaginar um mercado, porque o escravo, ele é tratado como coisa. Esse é o problema, ele é tratado como coisa. Ele é um bem, como um cavalo, um animal de carga, é assim que ele é tratado. José é adquirido por um oficial egípcio, chamado Potifar. Ele compra essa coisa, e comprou-o, quer ver? Vamos lá ver no capítulo 39, pula aí, eu falei que tinha que ser rápido hoje, hein? Mas venha para a escola dominical, que na aula de José você vai aprender muito mais do que eu estou falando aqui, tá bom? Perdão, Gênesis capítulo 39, nos versos 1 e 2 diz assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Irmãos, bem interessante que José, ele era um bom administrador. Ele foi próspero, a mão de Deus estava sobre ele, e ele aproveitou o dom que ele tinha, que era um dom de administrar. Se você continuar a leitura aqui, olha, verso 3, vendo, pois, o seu senhor, Potifar, que o Senhor com maiúsculo, o Senhor Deus estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor Deus prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, servia-o, e ele o pôs sobre toda a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Um escravo. Eu não sei no que é que você trabalha, irmãos. Não sei no que é que você trabalha. Fala: eu queria ser um gerente, um diretor. Irmão, você pode ser. Você pode ser, na sua função. Você trabalha com o quê? Eu trabalho num cantinho. Seja gerente do seu cantinho. Eu não mando em ninguém. Então, mande em você mesmo. A gente consegue mandar em si mesmo. O que importa é que José nos dá um exemplo que não importam as circunstâncias ao nosso redor, nós vamos usar o dom que Deus nos deu. É assim que funciona. Deus, ele vai direcionando, ele nos deu dons para o melhor que nós fazemos, para a glória dele. E aí vai começando as minhas perguntas que eu faço durante a mensagem. Qual o seu dom? Não usa de modéstia, né? Tem uns que têm dons de tocar instrumento, outros têm dons de falar, outros têm dom de trabalhar nos bastidores, outros têm dons de limpeza. Todos têm os seus dons. Se você sabe qual é o seu, porque de uma coisa eu sei, você tem algum dom para ser útil a essa obra. Paulo fala isso lá em Romanos 12, Coríntios. Então, nós temos um dom, que é para a igreja crescer. Talvez o seu dom seja oração.
E você não pode menosprezar os outros, né? Imagina, pastor, o meu dom é oração, não posso fazer nada. Não, meu filho, peraí, não. Você vai ser o quê? Vai ser um monge, vai ficar orando 24 horas por dia para fazer alguma coisa na sua vida também, né? Então, além de orar, irmão, faz alguma coisa. Por exemplo, olha, eu não sei tocar nenhum instrumento, mas dá para colocar um playback aqui, dá para chamar alguém, dá para fazer alguma coisa nessa vida. Então, eu não sei qual é, talvez você que está em casa, e poderia estar aqui, mas não está. Talvez Deus esteja te mostrando um dom, que é vir aqui e ser útil. Porque a gente tem que procurar o lugar onde seremos úteis. Se eu tropeçar aqui e cair, quem vai me ajudar é quem está aqui. Só pensa nisso. Então, como eu vou usar o meu dom da melhor forma possível? Só isso. Tá bom? Mas vamos lá. Esse homem, então, o que acontece? Ele está lá em Potifar e ele é o destaque. Sabe aquela pessoa que, hoje nós usamos a linguagem de presença de palco, né? Ele chega e toma conta. Era José, porque as coisas iam na mão dele, fluíam, irmãos. Ele foi um líder, e aí chamou a atenção de quem? Da esposa do chefe. A esposa do chefe vai e o tenta, né? E no capítulo 39, verso 7, diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmãos, lembrar que Moisés não tinha colocado a lei ainda aqui não, hein? Moisés não tinha colocado a lei. O pessoal casava com 2 ou 3 mulheres. Como é que ele achou que aquilo seria pecado? Irmãos, nós temos a lei de Deus no nosso coração. O que José demonstra aqui? Ele demonstra que ele sabe quem ele é, porque ele fala, eu sou maior aqui, e sabe quem ele serve. Ele conhecia o patrão dele e conhecia o Deus dele. E aí vai a outra pergunta: nós conhecemos o nosso Deus? Tem coisas, irmãos, que não adianta chegar para mim, para o pastor Ney, para o pastor Ricardo: pastor, mas a Bíblia não diz tal coisa. Eu falo, não, desculpa até a gira, né? A pessoa vem com aquelas perguntas, pastor Ney, que assim, não está na Bíblia. Eu falo, rapaz, você acha que Deus ia gostar? É só você pensar nisso. Tem coisa que não precisa de falar. Tem coisa que não precisa de falar, irmãos. Nós estamos tendo aí essa onda aí de feminicídio, de agressão contra a mulher. Mas você é cristão, você não pode maltratar a esposa, não é bater, você não pode maltratar. Vai lá, lê lá em Efésios. Hoje tem lei, mas antes de ter lei, já era assim. Tem que cuidar. E se você não cuida, você está pecando, e pecando gravemente com o Senhor. Não, eu tenho medo de ser preso. Não, você não tenha medo de ser preso, tenha medo de cair na mão de Deus, você vai cair. O medo de José era cair na mão de Deus, até porque na mão dos homens ele caiu. Porque daí o que aconteceu? Foi condenado por assédio sexual daquela época, hein? E foi uma acusação injusta. Mas o que aconteceu? A mulher falou, esposa do chefe, cana, vai para a cadeia, fora. Era o melhor administrador, tal, mas poxa, foi um assediador. Vai para a cadeia, né? Vai para a cadeia. Vamos lá. Quando chega na cadeia, está lá preso, vamos lá para o capítulo 39, verso 20. E o senhor de José, Potifar, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ele na casa do cárcere. Vamos lá, na nossa novela aqui, hein? Era aquele reduto da Polícia Federal. Sabe aquele que fica os presos mais top? Era aquele lá, não eram junto com os bandidos, não. Então era onde ficavam os presos lá da Polícia Federal deles lá, tá? Estou brincando, não tinha, mas é como se fosse hoje aqui.
O Senhor, e aqui de novo, o Senhor Deus, porém estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Opa, já lemos isso, hein? Já lemos isso quando ele é escravo. E agora lemos isso quando ele é preso. Puxa, irmãos, olha que legal. Ele é chefe. O problema é que ora ele é escravo, ora ele é preso. Que coisa, o que nós aprendemos aqui? Irmãos, você vai servir a Deus com o seu dom em qualquer lugar que você está, não importa. Ô, pastor, eu queria tocar aí na frente. Ué, se você tocar, pode vir. Mas você não queria também? Sei lá, de repente você quer fazer uma limpeza, você quer servir alguma coisa? Puxa, seja o chefe, o administrador do seu canto, só isso. É muito bom quando se acerta isso. E José faz isso. Ele está lá preso. Agora, você notou o seguinte, eu estive pensando quando estava preparando a mensagem, na vida de José. Já notou que a vida dele é uma montanha-russa? Sabe aquelas montanhas assim que sobe? Eu já passei da idade de montanha-russa, viu, irmãos? Nem roda gigante, eu já passei, viu, essa idade. Aproveita vocês. A gente vai ficando velho de falar assim, ó, se der um ataque no coração, eu já não chego lá, então eu já passei. Mas sabe, tem aquelas negócios que, como é que é a montanha-russa? Ó, ela para, vai subindo, subindo. Já notou montanha-russa? É um negócio bom para você pensar na sua vida. Ela sobe devagarzinho, devagarzinho. Ela para lá em cima. Com aquele, aí você olha lá aquele negócio. Eu não gosto nem de ver vídeo disso. Aí, de repente, como é que é a queda? É devagarzinho? A queda é... Só que parece que demora 50 horas, mas a queda você vai, né? Geralmente a unha do pé está aqui na orelha, que você está morrendo de medo, subiu tudo. A vida de José era assim, vamos pensar, olha, na casa do pai dele, está lá ganhando roupa, bonitão, sendo privilegiado, tênis da marca, o celular melhor, daqui a pouco, pum, cai na queda da escravidão, está lá embaixo ele pensa que vai morrer, aliás, quase morreu, né? Daqui a pouquinho, vai lá no Potifar, lá o chefe, como é que é? Não vai chegar e falar, rapaz, te achei legal, hein, assume a gerência aqui. Não, ele foi galgando confiança. Então a montanha-russa vai subindo, devagarzinho, devagarzinho. Aí chega lá em cima, para, chefe, agora você está aí, hein, tranquilão, manda em tudo, fica tranquilo, aí ele, ó, pum, aquela cara de novo, vai lá embaixo, cai na queda da prisão, está preso. De novo, ele podia ser morto, porque ele mexeu com a esposa do chefe, que era um oficial, era um militar. Ele está lá embaixo, irmãos, de novo. Está lá, na prisão. E a gente vai ver que assim é esta vida dele. Mas na prisão, o que acontece? Ele está lá, no fundo, ele caiu, hein? Está lá embaixo. Mas daí lá, lembra? Ele é o administrador, e o Senhor estava com ele. E nós vamos descobrir mais uma característica que agora é revelada sobre ele. Vamos lá no capítulo 40. Lembra que ele está na prisão da Polícia Federal lá, hein? Estou usando aqui a expressão de brincadeira, mas ele está na prisão top lá, né? Estão os presos políticos. E 2 presos políticos eram o copeiro, aquele que experimentava o vinho e dava para o faraó, e o padeiro, o que cuidava de pães e das coisas que o rei comia. Então, os 2 presos lá. Aí os 2 estão lá e sonham. E acordam perturbados. Vamos ler esse daqui que é interessante? Capítulo 40, verso 5. E ambos, o copeiro e o padeiro, tá? E ambos tiveram um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere, na Polícia Federal. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados.
Então perguntou aos oficiais de Faraó, com ele estavam no cárcere na casa do seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram, tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Irmãos, aí nós vamos uma outra coisa, ele administrava, mas nota, lá com a mulher, lá de Faraó, ele disse, peraí, eu não posso pecar contra Deus. Aqui, ele sabia, lembra duas coisas que você deve saber, hein? Quem você é, a quem você serve e para o que você serve. Ele sabia que era um bom administrador, ele sabia, a história dele tinha provado isso, mas ele sabia que servia a Deus. E agora, Deus, na minha opinião, irmãos, tem que ser isso, Deus deu uma convicção para ele que ele ia interpretar o sonho, porque senão ele não ia falar isso. Mas a gente não vê interpretadores de sonhos aqui na Bíblia, a trancos e barrancos, a gente não vê, irmãos. Então ele tinha uma convicção, a Bíblia não relata, mas vamos saber, quando esses homens de Deus falam, eles sabem, eles tiveram uma revelação do Senhor. E eu vou sempre lembrar, já lembrei várias vezes, mas eu gostaria de lembrar novamente, quando Elias, você sabe da história, ele vai enfrentar os profetas de Baal, e ele faz aquele sacrifício, fala, joga água, e vai descer fogo do céu, e a hora que ele olha, ele diz, Senhor, agora o Senhor confirma o que o Senhor falou para mim que ia fazer, pode notar que é isso que ele fala, não é que ele falou, eu vou fazer, eu vou pular e falar, Senhor Deus, agora me abençoa porque eu já, paga o cheque porque eu já assinei, não, ele sabia o que estava fazendo. Irmãos, na hora de você e eu servirmos, nós temos que saber, primeiro, quem nós somos, independentemente do cargo, irmão. Sou ou estou pastor, o pastor Neil também, o pastor Ricardo também, você é ou está um instrumentista, um cantor, você é um líder de alguma coisa, você é um membro, não importa, o que importa é que você saiba o que você é. Naquele quebra-cabeça, no Lego lá, né, fazendo propagandinha aqui, você sabe qual peça você é. Só que você sabe que tudo aquilo só tem valor se o Senhor Deus estiver te orientando. Se aquilo for para você ficar melhor, não dá. Eu lembro sempre assim, pense num quebra-cabeça. Você já teve quebra-cabeça e as peças se encaixam direitinho. Se molha uma peça e ela incha, não encaixa mais. Não deixe você se inchar. Lembre-se que por melhor que você seja, você é uma peça, que só o Senhor Deus é que manda. Por isso que Jesus, de uma forma bem hiperbólica, de uma forma bem exagerada, ele diz, somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Inútil no sentido de que não merecemos aplausos, somente fazemos o que deveríamos fazer. Somos uma peça. E José sabia disso, ele é uma peça. Então, o que acontece? Eles contam um sonho. O primeiro, que é o copeiro, ele diz assim, olha, meu sonho foi assim, o primeiro copeiro, tinha 3 sarmentos, sarmento é galho de parreira, tá? Tinha 3 sarmentos, eu vou ler aqui que é mais fácil que eu me perco, né? 40, verso 9. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide, uma parreira diante da minha face, e na vide 3 ramos, e brotando ela, a sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurarás ao teu estado e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, rogo-te que te uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa. Irmãos, olha, deixa eu só pensar aqui. Ele tinha tanta certeza do que ele estava falando, que ele já fala, você vai sair e lembra de mim. Não é se der certo. Ele tinha certeza, era Deus falando com ele. Lembra de mim, hein? Ele fala. E aí, estava o padeiro do lado, né? Sonhou,
na mesma noite. Lembra que os dois sonharam na mesma noite? Não. Ele sonhou com 3, eu também sonhei com 3. José interpretou bem, e eu também quero saber onde é que está, né? Vou brincar, né? Se o seu horóscopo está bom, eu quero ver o meu também. Porque esses negócios é sempre notícia boa. Pode ver, os profetas lá, a ideia dos falsos profetas é que a notícia é sempre boa. Ah, vai ficar rico, vai não sei o quê, essas notícias que tem. Aí o outro viu também, olha, verso 16 agora. Vendo então o padeiro mor, né, o chefe dos padeiros, que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhei, hein? Ó, interpreta meu sonho aí. Eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, entre parênteses, que eu fiz, né? Mas não é isso. Obras de padeiro. E as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. E respondeu José e disse, esta é a sua interpretação. Tantã. E aí ele já, né? Vamos ver o que vai acontecer. Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Joia, bateu com o sonho do outro. Dentro de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aí, dá para notar que na hora, Faraó dividiu politicamente a cela. Um torcia para que ele fosse um homem de verdade, que ia ter prisão. O outro que ele fosse um charlatão, porque se fosse verdade ele ia morrer. Você imaginou? E agora, na nossa novela, como é que esse pessoal dormiu 3 dias? Pessoal, eu sempre me preocupo com esses negócios, com essas entrelinhas da Bíblia, hein? Como é que dormiu? Os dois, olha, eu estou na novela, por favor, não faça recorte, hein? Eu acho que ali os dois tiveram crises de ansiedade, na minha opinião. Porque quando você espera um resultado, que você tem a certeza que passou, o coração dispara. E quando você espera um mau resultado, você está sentindo um monte de dor. Você vai na internet e faz a busca, diz que aquela dor é uma doença ruim. O médico fala, daqui a 3 dias sai o resultado do exame, como é que você dorme? Você já dorme assim, não, só vou confirmar, eu estou morrendo. Já vou começar a procurar o seguro de vida, o seguro funerário, porque eu já sei que vai ruim. Porque a gente já fica assim. E o outro todo feliz da vida. Mas também, e a dúvida? 3 dias? 3 dias? O que acontece em 3 dias? Em 3 dias o Senhor Jesus ressuscitou. E são os 3 melhores dias para nós. Toda a ansiedade da humanidade foi resolvida nos 3 dias. 3 dias Jonas ficou no ventre do peixe. 3 dias eles esperaram o retorno, mas 3 dias o Senhor Jesus ressuscitou. Meus irmãos, hoje, meus irmãos, nós estamos contando o que já se passou. Nós temos a certeza desses 3 dias. E temos a certeza de que em breve o Senhor Jesus virá nos buscar. Não se esqueça disso. Você está aqui por causa daqueles 3 dias. Na Páscoa, irmãos do coral, nós vamos cantar isso. Que no 3º dia, toda a ansiedade do céu e da terra foram resolvidas com a ressurreição de Cristo. Que o Senhor Deus prova que Ele voltará porque ressuscitou dos mortos. Mostrou o seu grande poder. Não se esqueça disso. Muito bem. A partir daí, então, fala assim, vamos, pastor, e daí? 3 dias depois aconteceu. 3 dias, o copeiro voltou a ser copeiro do rei. E o padeiro, perdeu a cabeça. José falou, agora imagino José, ali, agora vou ser preso, vou sair daqui. Vai nada, vamos esquecer o dele. 2 anos depois, Faraó teve um sonho. 2 anos, passou 2 anos. O que ele sonhou? Ele sonhou que tinha um rio, e saíam 7 vacas magras do rio, e tinha 7 vacas gordas, e as 7 magras comiam as gordas. Depois ele sonhou que tinha 7 espigas, trigo, milho, você já vai? 7 espigas bem ruinzinhas, queimadas, e 7 espigas boas, bonitas, viçosas. E as 7 espigas magras comiam as gordas. Ele tem esse sonho, ninguém conta, ninguém sabe o que é. Então, Faraó
o copeiro fala, me lembro agora, tinha um rapaz lá na Polícia Federal, lá quando eu estava preso, que interpretou o sonho e deu certo, hein? Contou o sonho e falou, chama esse homem. E ele veio. Então, Faraó chama chama José e fala, bom, olha José, eu vou pegar aqui, ó. Não, ninguém podia, deixa eu pegar aqui, pronto. Verso 15 do capítulo 41, e Faraó disse a José, eu tive um sonho e não há quem o interprete, mas ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E verso 16, que é o mais importante, e respondeu José a Faraó dizendo, isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Irmãos, nota, aquela montanha russa, agora sobe de novo. Só que, ao contrário das outras montanhas russas, esta montanha ficará no topo até a morte dele. Irmãos, ele estava com 30 anos, quando ele está essa última subida, e ele vive até os 110 anos. Senhor Deus nos deixa no topo sempre. Se você pensar bem, pastor, mas você ficou rico? Não, irmãos, mas antes eu estava caindo na queda do inferno, quando Deus me levantou e te levantou também, você que aceitou Cristo, Ele te levantou para nunca mais se derrubar, porque agora nós seremos ressurretos por Cristo, é por isso que nós estamos aqui, então não tem como cair mais, posso morrer, posso ficar pobre, posso ficar doente, mas não caio mais, porque aqueles que chegam ao Senhor de maneira nenhuma Ele lança fora, então pensa nisso. Bom, José interpreta, ele diz, olha Faraó, é o seguinte, o negócio está feio aqui, essas 7 vacas, 7 espigas, são 7 anos. 7 anos de fartura, vacas gordas e espigas viçosas, 7 anos de fome, vacas magras e espigas queimadas. Olha, pega um homem sábio aí e põe para administrar isso daqui, porque o senhor já sabe como é fácil saber que era fácil. Vou brincar aqui, hein, de novo, minha novela, pastor Neu, desculpa, tanta novela hoje. Não era brasileiro. Perdão, brasileiros, também sou. A gente deixa tudo para a última hora. A gente ia planejar no final, no mês de dezembro do 7º ano, para falar que agora que vai passar fome, o que a gente faz? Infelizmente, nós temos que mudar isso, hein? Já no começo ele falou, vamos preservar esses 7 anos de fartura, porque vai acabar, hein? Vai acabar. O Faraó fala, puxa vida, mas esse daí é ele que nós precisamos. Coloca de novo, olha ele lá em cima de novo, ele foi administrador de escravos, administrador de presos, e agora ele era administrador da nação mais potente do mundo de então. Irmãos, o seu dom vai ser usado em qualquer lugar, ele foi útil para o Senhor, quando ele era lá um escravo, era porque Potifar viu que Deus agia na vida dele. Ele foi útil quando estava lá no cárcere, sendo administrador de prisioneiros, sendo um subcarcereiro. Sim, porque ali Deus agiu e mostrou para ele o homem que iria levá-lo à presença de Faraó. Ele foi útil quando ele foi servo lá no Egito, numa nação que estava ali dominando o mundo. Sim, porque ali Deus preservou o mais importante, que é o quê? A semente, lembra? Não podemos ser a semente. O povo de Israel não podia acabar, porque e a promessa feita para Abraão? E a promessa feita para Jacó? Não podia. Então ele continua nessa busca da semente. Os irmãos dele, ele chama a família dele para cá, aqueles irmãos que venderam, aqueles irmãos que venderam. E aí, o que ele faz com os irmãos que venderam? Eu vou pegar 5 minutos. Vamos lá para o capítulo 50, estamos no finalzinho já. Capítulo 50, verso 17. Assim direis a José, os irmãos falando para ele, né? Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram, eis-no aqui por teus servos. E José lhes disse, não temais,
porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Irmãos, vamos voltar na montanha-russa para a gente encerrar? Onde está o traço da linha dele? A certeza das promessas de Deus. A frase mais importante, Manana, depois você prepara tem um slide de cronologia aí, daqui a pouco você põe, quando eu pedir, tá? Mas dá uma olhada, quando José morre, verso 22, José, pois, habitou no Egito, ele e a sua casa, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, Efraim era seu filho, também viu os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Então ele viu seus netos, né? E disse José a seus irmãos: eu morro, mas aquela linha que me fez suportar todas as montanhas russas da vida é a linha mais forte. Mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Nós vamos ver a história ainda. O povo fica 400 anos no Egito. Quando tem que sair, Moisés pega o caixão de José, porque tem uma promessa. Quando Josué conquista a terra, vai lá, pega o caixão de José. 500 anos praticamente. A promessa de Deus dura mais. Porque o Senhor Deus tem promessas eternas para mim e para você. Aprenda isso. Pode colocá-lo, Ana. Aqui, irmãos, é só um pequeno gráfico, né, para você ver que, apesar da montanha-russa dele, foi uma montanha-russa diferente. Ela teve altos e baixos, e quando estabilizou, foi a maior parte da sua vida. Até os 17 anos ele estava bem, aí caiu como escravo. Depois, aos 30 anos, olha, mais 13 anos, então, ele vai interpretar o sonho de José, o sonho do faraó. Dos 30 aos 34 anos, que são aqueles 14 anos lá que ele tem, ele está administrando a fome do Egito. Por volta dos 32 anos, é tudo aproximado, tá, irmãos? Ele encontra seu pai Jacó, aí, após muitos anos, e ele falece até os 110 anos ele vive. Dá uma olhada. Até os 30 sofreu, 110, quanto que daí é? 90? 90 anos? 80? 8, 9, 10, 11, 80 anos. Irmãos, que montanha-russa maravilhosa. Sobe e desce em 30 anos, depois 80, lá na parte boa, já vai descer do carrinho lá, e todo mundo te dá aquele suquinho legal. Oh, essa é a vida de um servo de Deus que tem a linha, que crê nas promessas, creia nas promessas de Deus. Tá bom? Vamos orar? Deus abençoe, perdão pelo furto de horário aí. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque os exemplos que o Senhor nos dá são sempre edificantes para a nossa vida. Abençoe as aulas agora, que possamos aprender ainda mais. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Encerrando a nossa transmissão, voltamos hoje às 18h30. Irmãos, bom dia, vamos para nossas classes. Deus abençoe.